Boa noite a todos vocês que estamos juntos nesta maravilhosa sala, nesta quarta-feira. E se não me engano, hoje me corrija se eu estiver errado, 19 de março do ano de 2025. O primeiro trimestre do ano já praticamente acabou e nós vamos entrar aí no mês de abril, que é a Semana Santa, e quando tem um feriado longo, o mês vai muito mais acelerado. E depois nós vamos ter aí o mês de maio, que é o Dia das Mães. Algumas coisas vão acontecer a partir de hoje que vocês vão saber. Hoje vai entrar no hoje foi decidido que a partir de amanhã nós vamos fazer uma super campanha nos Estados Unidos e Canadá com filtros da Aqualive, que é o V-Selfie, que vai estar aqui com preço promocional para a campanha de Semana Santa. Então, se você quer ganhar dinheiro em dólar, estando no Brasil, você vai indicar isso aqui, porque todos vão ganhar e ganhar muito. Eu vou deixar para mostrar para vocês isso na live de amanhã, que nós teremos apresentação de negócios. Essa live de hoje é uma apresentação técnica que trata dos valores que nós temos no nosso projeto, que é saúde e bem-estar. E quando se fala de saúde e bem-estar, você alcança todos os públicos. Divulguem também as lives para que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo. As pessoas estão ganhando dinheiro fazendo isso e renda extra na situação que nós estamos vivendo, uma situação caótica no mundo, né? No Brasil só não, tá? Estamos vivendo um caos na economia mundial tremendo. Então, renda extra é bem-vinda em qualquer circunstância. Aham. Oi, Marlene, boa noite, tudo bem? Que bom te ver. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, sempre feliz, alegre e cativante. Parabéns, viu? Isso é muito bom, e. É Isso porque é tem uma amiga muito. minha aqui que tá querendo comprar um filtro. Aí eu falei, eu acho que tem agora uma reuniãozinha aqui. Exatamente. Então é o lugar certo. Essa aqui, Fala, ó. Tião. Aqui onde é que eu tô, ó. Tá vendo? Opa! Eita, olha quem tá aí, rapaz! Oi, Tudo oi. bem? Beleza pura? Como é que tá? Tudo em paz, muito bom, que legal, isso é muito bom. Então você vai Bom, ver então essa vamos comprar um apresentação filtro. aqui, você vai querer mais ainda o nosso produto. Vamos lá. Muito bem, gente, nós somos a WaterShape, o nome já diz tudo, nós trabalhamos com saúde e bem-estar, e na live desta noite você vai para a parte conceitual do projeto, do que se trata. Nós temos um produto que transforma a água comum, a água suja, a água básica, a água do saneamento básico e transformamos na água ideal para dar ao corpo o que ele precisa. E todo mundo sabe, não é novidade, que um corpo bem hidratado, não com qualquer água, um corpo bem hidratado não significa beber a água, qualquer água do sinal. Tipo assim, eu gosto do Rio de Janeiro, morei lá, ô água! Aí o camarada no congestionamento pensa, tá, tô bem, tá nada, correndo risco tremendo. Então nós trabalhamos com a água transformada por um equipamento que faz isso e com o melhor custo-benefício do mercado. O que nós temos aqui são os estágios de tratamento que deixa aquela ideia de que a água clara ou transparente, aquela água sem cheiro e sem gosto é a água ideal. Só que micro-organismos também são invisíveis aos olhos. A água continua clarinha. Micro-organismos não alteram o gosto da água, vai continuar clarinha. E não, dependendo da quantidade do estado de putrefação, ele pode alterar o cheiro da água e automaticamente o gosto. Mas na maioria das vezes, o saneamento básico entregam a água com essas características e guarde essa informação. E é aqui que o Dr. Vlamir vai entrar. Donald Trump, assim que assumiu o governo, ele fez uma declaração assustadora. Ele disse que há pouco tempo atrás tinha um autista em cada 100 mil
nascidos. O tempo passou e o número assustador é de cada 36, um vai demonstrar o espectro autista. Doutor Vlamir, a pergunta de 1 milhão. Qual é a relação que existe entre o Oi, dona autismo Laís. e uma água qualquer? Água contaminada, água empobrecida com elementos químicos nocivos. Contigo, doutor. Qual é a relação que existe entre autismo? Aproveita o embalo e já fale para gente qual a relação que existe entre a água e o autismo, entre a água e a tireoide, entre água e retenção de líquido. Pega essas coisas aí e dá o show que a gente está esperando, se a chuva não atrapalhar. É contigo, meu amigo. Tá, vamos lá. Deixa eu subir aqui, porque vamos lá. Bom, a água com cloro, com flúor, com metais pesados, existem estudos, né, que levam também a levar o gene do autismo. Só que é o seguinte, o que a gente tem que saber disso? Deixa eu vir aqui para outro cômodo. Vamos lá. O que acontece? Há um estudo também levado não só à água, como à deficiência de certas vitaminas. Um ponto. Outro ponto, existe muito diagnóstico errado de autismo, né? Porque não se leva em conta alguns conceitos que hoje em dia, se a criança é mais retraída, as pessoas já chegam dizendo que é autismo. Então a gente tem que bater na tecla o seguinte: diagnóstico de autismo não é tão fácil, né? E a deficiência, principalmente de vitamina D e complexo B, influencia muito. Às vezes você fazendo um complemento de vitamina D e complexo B melhora muito. Mas a água. Então vamos lá. Existem estudos dizendo que a contaminação muito grande dos lençóis freáticos, né, não só com derivados de bateria, hoje em dia muito telefone, muito carro elétrico. Então o fato de não ter um descarte legal dessas baterias, né, muitas baterias as pessoas jogam no meio ambiente e aquilo vai para o lençol freático. Então a gente tem a contaminação com chorume, tanto do lixão quanto do cemitério, a gente tem a contaminação dos postos de gasolina, a gente tem a contaminação da superpopulação e a deficiência de um tratamento de esgoto, né, principalmente em país subdesenvolvido, né, isso não é levado a sério. O esgoto não é bem feito, muitos lugares ainda usam valas a céu aberto, fossa, sistema de fossa, isso tudo influencia no lençol freático, né? Então, isso aí também tem a ver com o desenvolvimento de autismo e outras doenças de déficit cognitivo, né? Por quê? Porque a água leva tudo. Então, aquilo que eu sempre falo, o cérebro da gente, as conexões neurológicas, ela é feita no meio aquoso, ou seja, a água, ou seja, a gordura do cérebro, que o cérebro é rico em gordura, o alimento principal é a glicose, o oxigênio, mas é gordura. E essa sinapse não é feita no vácuo, essa sinapse é feita no meio líquido, né? Então a importância da água é fundamental. Não estou dizendo aqui que uma boa água vai prevenir que a pessoa não desenvolva o autismo, mas é fundamental ter uma água de qualidade, um filtro que realmente retenha tudo isso, né, para prevenir a doença. E até mesmo no tratamento com complemento de complexo B e vitamina D, uma boa água com uma boa condutividade, uma baixa tensão superficial, vai fazer com que essa água leve melhores nutrientes para a célula. Qual foi a outra pergunta que você fez? Você fez uma outra pergunta sobre inchaço, foi isso? Não, tireoide. Tireoide, tá. Tireoide. Então vamos lá. Eu gosto sempre, que eu acho que as meninas gostaram, que eu tento fazer algumas analogias para as pessoas entenderem. A tireoide é uma glândula muito pequena que fica nessa região, só que é o seguinte, a maioria das pessoas já andaram de avião, muita gente gosta de avião. Então vou dar um exemplo do Antonov, o maior avião do mundo. Você vai para o painel, controle do avião, embora tenha muitos controles ali, ele é relativamente pequeno comparado com o avião, né? E ali é que tem o controle todo do avião. A tireoide,
ela é responsável. Às vezes a pessoa tem unha quebradiça, cabelo ruim, pele ressecada, é a tireoide. Entenda bem. Um dos fatores que levam a isso é a tireoide. Eu não estou dizendo que é só isso. Às vezes constipação, problema de hipertensão, mau humor, tudo isso tem a ver também com a tireoide. A tireoide também pode provocar isso. Então, quando você tem uma água que é tratada com cloro, se eu não me engano, Sebastião, Donald Trump quer acabar com isso, o tratamento de cloro na água. Acho que ele falou alguma coisa com um secretário aí que, se eu não me engano, tem o nome do ex-presidente falecido lá, assassinado, o JFK. Eu não sei, sabe? Eu li alguma coisa sobre isso. E seria muito importante, porque tanto o cloro quanto o flúor é a embalagem da água. A gente sempre fala o seguinte, ele é importante ter no tratamento para não levar a outras doenças, né? Porque na Idade Média, o que mais matava era a água. Por isso que as pessoas usavam muita cerveja, porque a fermentação da cerveja eliminava certos agentes nocivos à saúde. Então, o que acontece? Só que esse flúor, esse cloro, quando entra no seu organismo, ele tem que estar fora. É que nem aquele refrigerante preto venenoso, você não bebe com a garrafa, você tira da garrafa e bota no copo para beber. Mesma coisa é a água, aquilo é um envelope, né? Você, quando compra um leite em caixinha, que também é um veneno, que tem até formol ali dentro, você não come com a caixinha, você tira da caixinha e põe no copo. Então, o cloro e o flúor é um envelope que você não vê, mas é o envelope da água, é o transportador, né? O que protege, né? Então, a importância de você ter um filtro que não deixe isso chegar, porque o cloro, ele compete com iodo, ele tem tropismo pela tireoide. Então, ele vai chegar na tireoide, ele vai enganar a tireoide. E, às vezes, você faz um exame de T3, vai dar normal, mas não é com iodo, é com cloro. Então, vai parecer que o T3 está normal e você pode ter um T3, é um exame enganoso. O médico tem que ficar muito atento a isso. Você vai, não, mas doutor, meu T3 e T4 estão normais. Você pode ter um falso positivo de T3 e T4 com concorrência com cloro. Olha o perigo disso. Então, o médico ele tem que ser astuto, ele tem que... É aquilo que eu falo, a medicina se faz pela propedêutica, são sinais, sintomas, é a história, é colher a história do paciente, é fazer o exame físico, é isso que é a medicina. Então, às vezes, você tem vários problemas por causa do cloro. Aí, se você tem um filtro que é bom, você já vai prevenir muitas coisas. Então, a importância de você proteger sua tireoide, e não só com flúor, com cloro, metais pesados, gente. Tem muita água contaminada com chumbo, eu sempre gosto de falar isso, que um dos motivos que estudos mostram que a queda do Império Romano, que era a contaminação por chumbo, porque a Roma ela era muito evoluída para a época, e eles faziam canos de chumbo, e o chumbo contamina. Quem é antigo, que nem eu, chegou a pegar pasta de dente com chumbo, com aqueles invólucro de chumbo, que já tinha sido abolido nos Estados Unidos há muito tempo, mas eles mandam para a gente, né? Eles não vão tomar prejuízo, então eles mandavam para a América Latina, né? E a gente usava. Hoje em dia já não é permitido, né? Cano de chumbo antigamente era comum. Quem é antigo, que nem eu, que passou dos 60, com certeza pegou cano de chumbo. Esses mais jovens não pegam isso, né? Hoje é tudo cano de PVC, Caixa essas coisas d'água de todas. amianto. O asbesto, que é componente do amianto, é altamente cancerígeno, entendendo? Inclusive da freia de lona de carro. Aquele cheiro, quando você está descendo a serra atrás de um caminhão de asbesto, aquilo é altamente cancerígeno, entendendo? Então, Tião, a importância de você proteger a tireoide, porque a tireoide ela tem uma função muito grande, tá? Ela interfere, né, como eu falei, no seu intestino, às vezes seu intestino está funcionando bem, principalmente mulher, né? As mulheres é que têm mais problema de constipação, muito mais do que os homens, e as pessoas esquecem da tireoide. Eu já peguei paciente que tinha problema de hipertensão e o doutor cardiologista esqueceu de ver a tireoide, e era a tireoide. Então você trata da tireoide, mas aí é que vem o problema, e muitas vezes o problema da tireoide é pela água, é o consumo de cloro, é muito banho em piscina, porque o cloro tem uma absorção muito grande pelo tudo que é matéria orgânica. Você pega um tomate, uma cebola, você bota ali, puxa tudo o cloro, você bota o dedo ali. Então, quando você toma um banho com água e cloro, você está absorvendo o seu corpo. Quando você vai para uma piscina, você absorve aquele cloro, né? Então, você tem que se proteger muito, porque o cloro, inclusive, é cancerígeno,
né? Então, às vezes, a pessoa tem a tendência genética de ter um câncer, mas você não pode puxar o gatilho. É aquilo que eu falo, você está armado com uma pistola. Mas para essa pistola atirar, você tem que puxar o gatilho. Então, tem muita gente que tem a tendência, mas não pode puxar o gatilho. E o cloro na água é um gatilho, assim como fumar é um gatilho, né? Então, a boa água, ela protege muito a tireoide nesse sentido. Qual foi a outra pergunta que você fez, Sebastião? A outra é sobre a relação entre água boa e retenção de líquido. Ah, tá. Bom, isso é simples de explicar. A água boa, ela vai ter uma água com, 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 com baixa tensão superficial, né? Então, a tensão superficial é importantíssima para isso. Se você tem uma água com baixa tensão superficial, essa água vai hidratar, vai irrigar seus órgãos, né? Ela vai levar nutrientes, vai levar oxigênio, ela vai nutrir, porque eu vou dar um exemplo disso, água com gás. Geralmente a água com gás, ela tem alta tensão superficial. Então, é uma água que você bebe, não mata a sede, né? Então, se você tem uma água com baixa tensão superficial, você vai beber menos, porque vai se hidratar, né? E, consequentemente, você vai diminuir a retenção hídrica, né? Porque a retenção hídrica, principalmente na mulher, tem muito a ver com progesterona, não é só água. Mas quando você bebe uma água boa, né? Você faz com que seu rim funcione melhor e ele elimine na urina, né? Um dos fatores para você ver se você está hidratado é a coloração da urina. Você, quando vai no banheiro e sua urina está clara, é porque você está hidratado. Quando sua urina está muito escura, é porque você está desidratado. A água você não tem que ficar sentindo sede. Quando você sente sede, é porque você já está desidratado. Quando você está com boca seca, você já está desidratado. Então, você tem que ter o hábito de beber água, mesmo sem sede. É aquilo que eu falo que é fundamental, né? Se você tem 90 quilos, você tem que beber pelo menos 3 litros de água por dia. Eu sempre aconselho todo mundo beber 600 ml de água de manhã em jejum. E o ideal é beber essa quantidade quase toda até as 4 horas da tarde. À noite você vai diminuindo. Levando-se em conta a sua ocupação, se você trabalha, por exemplo, com um serviço pesado, né? Pedreiro, lixeiro, que está ali correndo, você vai beber muito mais água. Se você é um atleta, se você mora em altitude, quanto mais água, mais alto você vai ter que beber mais água. Se você está lá no Peru, nos Andes, você vai ter que beber muito mais água. Se você está na região de Manaus, que é muito quente e úmido, você vai ter que beber mais água. Então, eu não gosto de estipular, você tem que beber 3 litros de água por dia, não. Você faz a conta em peso e tem que ver as adversidades da natureza, a sua situação. Então, isso ajuda também a você não ter retenção hídrica, né? Então, a água de qualidade, principalmente nesse caso, é a tensão superficial. Quando nós temos uma água com baixa tensão superficial, a tendência é você reter menos líquido. Lembrando também que é o seguinte, ociosidade, a falta de uma atividade física faz também ter retenção hídrica, né? Então é importante isso, você fazer uma atividade física. Eu botei no meu canal o seguinte, se você caminhar todo dia 45 minutos, você não sabe o benefício que vai fazer. É caminhar, não precisa correr, né? É claro, se você vai para a academia para fortalecer, principalmente pessoas de idade, tem que fortalecer muito os membros inferiores, né? Porque ele que vai dizer a sua saúde, a panturrilha, o segundo coração, então é importante. Mas 45 minutos de caminhada já é o suficiente. Então, se você se hidrata com uma água excelente, né? Com pH alcalino, com pró negativo, com RP negativo, com alta condutividade elétrica e principalmente com baixa tensão superficial, você vai diminuir a retenção hídrica. O que mais, Sebastião? Excelente. Não, paramos por aqui. Muito obrigado. Você tem Ok, sido espetacular. Nós vamos para a próxima tela aqui. E aí, se eu precisar de socorro, o senhor vem aqui e me ajuda. Tudo que o Vlamir ok. disse, tudo que o Vlamir disse, os benefícios que tem, estão nesta vela. Aqui é que faz a coisa acontecer. Você tem uma tecnologia, como eu já disse, que transforma essa água. Pega a água aí que vem da caixa d'água, que vem da. Se você tem conexão direta com a água da rua. Para que você tenha uma ideia, ainda é um hábito muito no Brasil. Algumas áreas estão condenando isso, não existe mais, mas armazenar água em caixa d'água é um hábito do Brasil todo.
Só que eu vou te falar uma coisinha: tudo que existe na natureza que é dependente de água precisa beber água todo dia, bebe água todo dia. Isso significa que a barata, a lagartixa, o rato, o pombo, a cobra, a lacraia, o grilo, o gafanhoto, todos eles precisam de água, vão beber água. A barata não vai beber água de dia porque você vai pisar nela. Mas já aconteceu de você acender a luz na tua casa e quando você acendeu a luz, naquele susto tinha muito barata desfilando pelo campo e ela saindo correndo desesperada? Só que a torneira da tua casa está fechada. Esses bichinhos vão procurar uma fonte natural de água para beberem quando ele não encontra. Adivinha para onde ele vai parar? Ninguém sabe como. Eles acham a entrada para a caixa d'água e vão beber água lá. Mas água também afoga. Quantas vezes você já achou restos cadavéricos de bichinhos? Já se acha pombo, já se achou cobra, lagartixas, ratos. Os mais esquisitos já foi encontrado. Já encontraram cadáveres humanos dentro de caixa d'água. E só tem um problema. Você percebe que tem água errado, quando o gosto da água que você está usando, até no banheiro, que você, quando está tomando banho, a água escorre, percebe um gosto estranho, você lembra, caraca, tem que olhar a água, aí cai para trás. É aí que canaliza a doença. Você precisa de um filtro, porque saneamento básico não resolve o problema. Saneamento básico já diz o que aqui se propõe. É tirar o básico, limpar a sujeira, os cuneiformes fecais, restos fecais, sujeira, fungos, bactérias, coisas pesadas. Mas isso não significa que essa água é útil para consumo. Tem que passar por essa vela. E a outra coisa que quero falar para vocês hoje é sobre isso que o Douglas. Ah, vamos falar um pouquinho. Essa vela tem laudo do Inmetro, que dá para ela a classificação A. Isso significa que ela retém 99% do cloro, bactéria 99%. Ela, por ter magnésio, vai aumentar o pH, ela ioniza, reduz o RP e tem prau negativo. Nós temos esse hidrogenador de água para os mercados de Estados Unidos e Canadá, por enquanto, e Angola. Essa garrafa também é para mercados de Estados Unidos e Canadá. E aqui são os preços. Mas eu quero mostrar para vocês esse produtinho aqui. Ó. Não vou falar do. Esse carinha aqui. Esse kit ODWS é o kit desparasitante da WaterShape. Já está em Juiz de Fora, então significa que você que está na região, no estado de Minas Gerais, se comprar, já sabe que sai da base operacional de Juiz de Fora. E o que que isso aqui faz usando apenas óleo essencial? Ele vai combater esse bichinho aqui, ó. Vai eliminar os parasitas que são hóspedes indesejáveis. Foi lançado pô, há um tempo atrás o hóspede maldito. Todo verme é um hóspede maldito no teu corpo. E para que você tenha ideia da quantidade, são mais de 100 de todos os tamanhos. Esse carinha aqui, por exemplo, pode chegar a incríveis 22 metros de comprimento dentro do corpo humano, tênia ou solitária. O problema disso é que os efeitos colaterais parecem muito com doenças, inclusive com doenças do sistema nervoso. Ele pode apresentar, por causa dos vermes, você pode ter quadros depressivos. Cara, isso é tão incrível que a lista dos efeitos colaterais, eles confundem tanto e a pessoa às vezes vai para o médico para trabalhar. Eu não quero criticar o médico, porque eu não vou fazer isso, nem tenho o direito de fazer isso. Mas uma coisa bem básica, certo? Pessoas como o doutor Vlamir, ele não pergunta que tipo de água que você bebe em casa. E talvez fale assim para você, ó, beba água. Mas olha só, nós temos tantos problemas. Deixa eu falar uma coisa bem triste para você. Nem todo barulho que aparece no teu corpo quando está depois de uma refeição ou de beber alguma coisa
tem que ver com gases. Vai parecer estranho, mas pode ser vermes em movimento. É chocante, né? Mas é verdade. Ó, verme come, bebe, porque precisa de água, e elimina o que comeu e o que bebeu dentro do seu corpo. Efeitos colaterais? Doenças e às vezes óbito. Simples assim. Eu já disse para vocês que nós temos uma tragédia familiar que uma prima minha morreu no interior porque estava tão infestada de ascaris lombrigoides, a famosa lombriga, que o remédio causou um efeito que veio, aquilo foi tudo eliminado e ela ficou asfixiada pela quantidade. Nós éramos todos crianças e nós vivemos o trauma de ver a nossa priminha morrendo por causa de algo que não é inconcebível que acontecesse isso. Por essa razão, a gente tem esse nosso máximo aqui, ó, as pessoas estão infestadas de parasitas. Você tem a solução. Seja um revendedor de saúde e bem-estar. O que nós temos aqui, gente, é algo. É lógico, são negócios. Nós estamos falando de negócios. Mas não é muito bom fazer um negócio em que você leva benefícios para as pessoas? Hein? Acabou de acontecer aqui, eu estava na minha casa e conversando com uma pessoa e ela está com um quadro de câncer. Eu parei a conversa era em uma direção quando ela falou isso. Ela tem câncer que começou nos seios, câncer de mama, evoluiu para câncer no rosto, depois câncer nos ossos, e aí vai. Eu falei assim, a primeira coisa que eu posso te dizer é o seguinte: mude a água que bebe. Você está num estado onde a água é tremenda. Eu mostrei para ela a quantidade de químico terrível que está lá. Porque o que a gente faz, gente, é quase missão. Se você entender o propósito disso, você vai fazer um negócio com muito mais autoridade e confiança, porque você não está vendendo o supérfluo. Eu não tenho nada contra, mas você não está vendendo perfume, não está vendendo bijuteria, você não está vendendo esmalte, tintura para cabelo, nada disso. Saúde e bem-estar, você está levando melhor qualidade de vida para as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Douglas, antes de chegar o produto dele, me disse hoje que já tem mais de 15 alcalinos vendidos. Você tem ideia do que é isso? Já tem mais de 15 vendidos de um produto que ainda não chegou. Você sabe por que isso? Ó, primeira máxima. As pessoas não sabem o que querem até que você apresente para elas. Isso tem que ver. Isso não importa que tipo de produto. Pode ser um iPhone, quem falou isso foi Steve Jobs. Pode ser iPhone, pode ser carro. Eu tenho um amigo aqui que foi trocar o pneu de um carro. Voltou para casa com um carro novo, deixou o carro lá e trouxe um novo. O vendedor é excelente. Tem a história do cara que saiu para poder comprar pesca, material de pesca. Essa história é até engraçada. Final do dia, os caras fazendo a avaliação. Quantas vendas você fez hoje? Aí fiz 10. Eu fiz 5. Aí você, eu fiz uma. Pô, um resultado horrível, né? Aí para esse que vendeu uma, vem cá, o que que você vendeu quanto? Eu vendi 1.500.000 dólares. Quê? 1 milhão? Quantas? Resumindo, tá, gente? Como é que você fez isso? Ele tinha vendido um barco de pesca, tinha vendido todo o material de pesca, uma caminhonete, um troço, tudo que você puder imaginar, vendeu. Como é que foi isso? Como é que você vendeu? Como é que você vendeu isso? Não, eu até esqueci. Ele veio aqui comprar e falou assim, tinha brigado com a mulher, a coisa, eu falei, assim, pô, cara, já que estragou o seu final de semana, que tal você pescar? Aí começou, apresentou para ele um anzol. Falei, mas para você comprar aí, você tem que comprar isso. Para ir pescar, você precisa disso. Para fazer, você precisa disso. No final, tinha vendido 1,5 milhão. Se é metafórico ou não,
As pessoas não sabem o que querem até você mostrar a ela. Imagina quando o que você mostrar a ela promove saúde e bem-estar. Você entendeu? Então você precisa saber, precisa reciclar, saber o que está vendendo, saber que problema resolve. Venda tem que ver com solução de problemas. Telefone, qual a solução que ele resolve? Conexão. Conectar pessoas. E quanto melhor o aparelho, melhor a conexão. Quando você vai comprar uma internet, por que o Vladimir tem lá Elon Musk na casa dele? Eu sei a razão, não vou dizer por quê, eu sei por que ele tem Elon Musk na casa dele. Elon Musk, quando eu falo, gente, ele tem Starlink. Porque ele quer qualidade, conexão para conectar pessoas. Perfume. Qual o problema que resolve? É supérfluo, mas qual o problema que resolve? Perfume encanta. Perfume tem que ver com personalidade. Roupa, uma boa roupa, um bom carro. Qual é o problema que o carro resolve? Locomoção. E quanto mais seguro, quanto mais veloz, quanto menor o risco de ficar na estrada, melhor. Por isso que as pessoas preferem. Aqui nos Estados Unidos, então, não se fala. Carro não pode dar problema. Se deu problema na pista, é complicado. Então, o carro é muito bom. E aqui, diferente do Brasil, o carro não é investimento, é um material de trabalho. Não é igual ao Brasil, que o cara compra para investir, que é aquela coisa. Hilux no Brasil, caminhonete no Brasil é carro de luxo. Aqui, literalmente, carro de construção. Vai trabalhar e para lá. As melhores carros aqui, uma F250 e tal. Nem tem Hilux aqui, para você ter uma ideia. Como é que é o conceito diferente? As pessoas querem comprar solução de problemas. Versão brasileira, Ludwig, São Paulo. Qual é o filme que vai assistir aí, Valmir? É o Alto da Compadecida 2? Olha só, você tem saúde e bem-estar. Aprenda, venda e ganhe. Monetize-se. Porque saúde para o bolso, vinda de saúde e bem-estar, é um casamento perfeito. Então, sabendo que nós temos filtro ideal, com custo-benefício maravilhoso, desparasitante, tecnologia chegando aí, é só vender e ir para o abraço. Temos suporte, temos amparo técnico. Vlamir, quando abre a boca, você vê que é uma enciclopédia e está baseado em informação científica, acadêmica e prática. Ele não é o resultado somente da faculdade. Vivência. Está aqui conosco o tempo todo, em todas as lives. Agora, você viu, nós temos solução logística e ela vai aparecer em todos os estados do Brasil. A gente quer que o produto fique o mais próximo possível. Quer ver uma coisa? Aline, fala para mim, quando foi dado o produto para casa, para Juiz de Fora, o desparasitante? Você se lembra? A desparasitante foi há 2 dias atrás. E olha que absurdo. 2 dias atrás e já chegou lá, já está lá. E quando foi despachado os filtros? Do mesmo dia. Então está pipocando lá. Uhum. Temos a solução de saúde e bem-estar, temos tecnologia e temos pessoas querendo fazer acontecer. Obrigado por sua participação, ela é fantástica e amanhã nós vamos estar juntos e amanhã nós teremos histórias que a gente gosta. Vem para a live. Vem trazer para a gente as suas histórias, vem trazer para a gente a sua experiência, o seu uso do produto, como você está vendo isso, e nós vamos estar juntos mais uma vez. Agradeço de novo a sua participação e se você faz o bem sem olhar a quem, se você ao dormir saber que o mundo foi um pouco melhor porque você passou 24 horas nele, você é uma pessoa boa e o mundo precisa de pessoas como você. Continue fazendo isso, porque no final, o mais beneficiado por fazer e espalhar o bem é você mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, seus planos e a sua família. E até a próxima. E doutor Vlamir, muito obrigado de novo. Você é espetacular. Amanhã eu vou convidar vocês todos para a live que nós vamos Oi, ter. meu amigo. Eu vou confirmar o horário, então todos vão estar participando.
Estarão lá mais de 150 até 200 pessoas para vocês verem o nosso amigo brilhar num público completamente novo, mas que está sedento por soluções que tragam saúde e bem-estar. Grande abraço.